Aqui à sua direita, Gustavo Henrique, boa noite para você. Aqui, ó, boa noite ao Juan, ao Fabinho, que estão presentes aqui na entrevista coletiva. Ô Paulo, eu estou com uma dúvida com relação a esse, como se chama no futebol, o segundo homem de meio campo. Em alguns momentos você coloca o Andreas para começar, em outros o João Gomes. Essa é uma tendência ao longo do ano, de acordo com o adversário, ou você ainda não chegou a uma conclusão de quem tem que ser o titular da posição? Bom, eu já tenho vindo a dizer que eu não quero, sobretudo, eu não quero que os nossos adversários temam os nossos jogadores que estão em campo, mas sobretudo a nossa camisola. Isso é a primeira coisa, por isso penso que é a própria equipa que tem que fazer a grande diferença. Em relação, são dois jogadores muito parecidos, são dois jogadores de transição, dois jogadores com muita dinâmica de jogo, o João com muito mais capacidade de duelo individual, ou seja, de confrontos diretos, onde podemos superiorizar-nos através dessa mesma capacidade que o João tem, transições, mas também duelos físicos. Depois a dinâmica é muito parecida, por isso são os dois dentro daquilo que dentro do que nós temos no elenco a nível de meio campo, são os dois jogadores mais ou menos parecidos, por isso vamos encontrar, penso que o momento do Andreas é importante de o poder reativar e motivar, porque é um jogador importante e influente na nossa equipa, tem que ir melhorando, porque infelizmente há aspectos que fez com que a energia ou a sinergia entre ele e o público, ou a nossa torcida, a nossa atenção, não foi a melhor. É algo que tem que ir retificando, ou seja, fazer praticamente jogos limpos, porque é um jogador com muita capacidade, com muita qualidade, e precisamos de ter todos os jogadores motivados, positivos, que possam oferecer o melhor deles próprios para a nossa equipa ganhar. Boa noite, Paulo Souza, aqui em cima. Sidão Marinho, da Litoral News. Queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com o torcedor do Flamengo. Quando você chegou, muitos torcedores começaram a criticar, roda muito elenco, está fazendo muita invenção. E hoje, antes do jogo, a gente percebeu que a torcida cantou aquele canto tradicional, olê, 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 mister, mister, que era muito cantado para o Jorge Jesus e hoje foi cantado para você. Como você está vendo essa relação com o torcedor do Flamengo e acredita que está conseguindo conquistar o coração do torcedor, Paulo? Obrigado. A forma de conquistar o coração do torcedor e dos jogadores e todos vocês, primeiro é ser o mais coerente e o mais honesto com aquilo que eu faço e com todos. E é a forma de eu estar na vida. É com honestidade, com muito trabalho, muita dedicação, muita paixão, e é aquilo que eu meto diariamente. Não me escondo, tenho as minhas convicções, procuro fazer com que todos os nossos jogadores possam crescer, para que dentro de uma identidade comum, que é o nosso jogo, possamos, em conjunto, com a sinergia, com esta energia que é a nossa nação, empurrando-nos, ajudando-nos a cada vitória. E agradeço muito, desde o início houve muito carinho. Claro que há um passado importante, que já foi há 4 anos, mas é um passado importante. Olhando para aquilo que é todo o passado do Flamengo, não corresponde o número de vitórias àquilo que é a grandeza do nosso clube, e eu, de toda a melhor forma que tenho, procurarei dar o meu melhor, o meu contributo, para poder render todos, a torcida, os nossos jogadores e o clube satisfeitos, de onde esse reconhecimento vem através de vitórias. Daqui a pouco tem mais da entrevista coletiva do técnico Paulo Souza. Blue Thierry está na zona mista conversando com os jogadores do Mengão. Com você, Blue. Exatamente, Emerson. Estou aqui ao lado do lateral Mateuzinho. Inicialmente vai falar com a gente sobre a dificuldade que foi essa partida mais uma vez contra o Vasco. Sempre jogos duros, né? Os clássicos aqui no Rio de Janeiro. E foi o segundo contra o Vasco nessa temporada. E a segunda vitória do Flamengo. Mas eu queria que você falasse sobre a partida. O que você sentiu do jogo, Mateuzinho? Cara, senti a equipe bem confiante. Como você mesmo falou, todos os jogos contra o Vasco, independente de qual seja a situação do clube no momento, vai ser sempre difícil, né? Que é um clássico do Rio de Janeiro.
Então, gostei do time hoje, achei o resultado muito bom. Claro que não acabou ainda, domingo tem mais, mas saímos satisfeitos hoje daqui do Maracanã. O Flamengo já veio para esse duelo na semifinal com a vantagem no saldo de gols, né, de empatar, e hoje com essa vitória pode até perder por um gol na próxima partida, que se classifica para a grande decisão. Como é que você acha que tem que ser o sentimento, a preparação até esse jogo de domingo, e como que você acha que o time vai entrar em campo domingo? Se joga com esse regulamento embaixo do braço, se não joga, o que você acha? Cara, nós vamos entrar para ganhar o jogo. Independente de ter regulamento embaixo do braço, nós vamos entrar para vencer, vamos entrar focados em fazer gols e não tomar, e é assim que a gente vai entrar domingo. Tá certo, obrigado, agradecendo a participação do Mateuzinho, falando com exclusividade aqui na Flá TV. Eu volto com você, Emerson, Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, Blue. Vamos acompanhar então a entrevista coletiva do técnico Paulo Souza após a vitória do Mengão, 1-0. Boa noite, Paulo. Boa noite. Eu sou a Letícia, do Coluna do Fla. Eu queria tirar uma dúvida com você, porque você sempre deixou claro que o Carioca seria utilizado como um período de teste, de adaptação também. Hoje é o seu 11º jogo, você utilizou 10 escalações diferentes, repetiu pela primeira vez. Esse período já está chegando ao fim, você já encontrou uma equipe base do Flamengo, podemos dizer assim? Bom, eu penso, não é bem a palavra experiências, porque a ideia não é fazer experiências numa competição, porque nós queremos lá ganhar, sabemos a importância de sermos tetra, já há vários anos tentamos e não o conseguimos, e por isso nós assim o queremos. Agora tivemos a necessidade de sempre entender em competição a resposta dos nossos jogadores em relação à complexidade de cada jogo, de cada adversário. Cada vez estamos mais claros para podermos também ajudar os nossos jogadores dentro das posições e dentro da nossa ideia de jogo a responderem com a melhor qualidade que eles têm. Boa noite, Paulo Souza. Boa noite. Prazer falar com você aqui pela primeira vez. David Sharp, do Antenados na Jogada. A minha avaliação é o seguinte: o time do Flamengo fica com pouca mobilidade, né, com jogadores como o Davi Luiz, Felipe Luiz, o Arão e o Everton Ribeiro, que não tem tanta mobilidade assim. E a minha pergunta é, principalmente hoje contra o Vasco, e times que jogam mais fechado contra o Flamengo, se defendendo mais, eles são seus titulares absolutos, eles vão jogar todos os jogos, ou você pode variar? Por exemplo, colocando jogadores mais jovens como Lázaro e o próprio Ramon, que foi considerado um dos jogadores mais promissores do Brasil pelo jornal Marca da Espanha. Boa noite. Boa noite. Repito outra vez, ou seja, os nossos adversários não têm que temer os jogadores que estão no campo, têm que temer a nossa camisola, e todos têm que estar claros e confiantes naquilo que nós temos de fazer dentro da nossa identidade de jogo. Eu discordo um pouco consigo em relação à mobilidade, porque não percebo qual é a sua ideia em relação àquilo que pensa de mobilidade. Se me quiser, assim posso lhe responder um pouco melhor. É porque, por acaso, o Vasco se defendeu muito contra o Flamengo. Certo. Foram 2 jogos que o Flamengo talvez tenha feito a pior atuação tecnicamente em relação aos outros nessa temporada. É mais ou menos isso, porque os 4 jogaram tanto no Newton Santos quanto agora. Basicamente isso. O Flamengo criou menos do que nos outros jogos. Então, mas só um bocadinho, que é para eu tentar perceber, que é para eu poder explicar melhor. Tem a ver com técnica ou tem a ver com mobilidade? Porque a sua pergunta primeiro foi mobilidade e agora está-me a falar que não foi muito bem a nível técnico. Mobilidade para criar jogadas no setor ofensivo. Não tem a ver uma coisa com a outra. Coordenação com mobilidade. Ok. Bom, como eu lhe respondi, quando os nossos adversários, como foi o caso do Vasco, durante estes 2 jogos, retira profundidade e fica com uma linha, retira profundidade e procura retirar também largura ao nosso jogo. Ou você tem que ter procura provocar a nível individual e vai bater muitas vezes contra um muro que está bem fechado e leva a ter mais transições dos nossos adversários, porque estão fechando linhas de passe e distâncias entre eles quase inexistentes. Vou-lhe relembrar que 2 das situações do Everton com mobilidade de profundidade em espaços curtos fez criar uma situação de
com uma maior capacidade de cruzamento. Mas mesmo assim, com adversários a procurar fechar essas mesmas linhas de passe, ou seja, depois dessa mesma mobilidade, depois desse mesmo movimento de ruptura que ele próprio fez, ou seja, eles têm jogadores quase de sobra para poder fazer coberturas. A mobilidade do Everton não foi só no corredor central, juntamente com o Arrascaeta, ou seja, houve muita mobilidade tanto de um lado como do outro. A mim parece-me o que faltou, sobretudo no jogo de hoje, porque tivemos algumas oportunidades para poder fazer. Sem dúvida, a nível técnico, o primeiro controle em espaço mais curto poderia ser melhor, porque tem qualidade para isso. Procurar mais situações de triangulações 1-2 em espaços muito curtos para o poder fazer. E eu penso que no nosso elenco há muito poucos jogadores que possam diferenciar, como o Arrascaeta e como o Everton, em espaços curtos, essa componente técnica. Temos outros jogadores, como o Vitinho, que também o pode fazer, ou seja, em espaços curtos também tem a capacidade de sair de drible para o poder fazer, e todos os outros parece-me a mim que têm mais dificuldade que esses. Em relação, disse-me do Filipe Luís e do David Luiz, era isso?